Prazer, meu nome é Rio e há um tempo atrás, um canal que eu tinha inscrito chamado Skynet Art tinha postado um vídeo de uma tal de The Backward House. No momento que eu vi isso pela primeira vez, eu pensei, depois eu vejo. E eu esqueci disso por um tempo. Mas, recentemente, o canal Miruf fez um vídeo falando de The Backward House. E dessa vez eu decidi ver. E bem, eu fiquei bastante interessado nesse quadrinho. Então eu quero deixar todos os créditos tanto pro criador, tanto para quem me deu a ideia desse vídeo. Bem, The Backward House é uma comic lançada no aplicativo chamado Global Comics, que antes do seu lançamento teve 2 trailers, um sendo lançado no dia 31 de outubro. E esse primeiro trailer barra teaser mostrava algumas cenas aleatórias do quadrinho em si, fora de contexto. Mas no dia 16 de novembro foi lançado um teaser de como se fosse uma pessoa assistindo uma fita de um desenho animado antigo. E o desenho animado mostrava alguns personagens interagindo entre si, até serem interrompidos por uma campainha. E uma outra personagem, que é uma gata, entra na sala perguntando onde ela estava. E uma mulher alta de vestido branco, que parece um pouco a Sisako-sama, fecha a porta e se aproxima da gata, falando que ela estava em casa. E quando a gata ia repetir o que a mulher falou, corta a cena e aparece uma pessoa na frente de uma TV, como se estivesse hipnotizada. E bem, depois dessa cena, o vídeo acaba. E agora que a gente já terminou os teasers, a gente vai pro assunto principal do vídeo, que é a comic. A comic começa com alguém descendo uma escada. E as pessoas começam a ouvir uma música vindo do fundo. Algumas luzes começam a aparecer, até que um som de uma campainha toca. E alguém abre uma porta, revelando a mesma cena do fim do vídeo anterior. Da gata entrando na sala e perguntando onde ela estava. Aí a mulher alta aparecendo e falando que ela estava em casa. A gata pergunta quem era a mulher, porque ela não conseguia reconhecer aquele lugar e porque ela não lembrava de nada. A mulher fala que é bem curiosa e dá o nome dessa gatinha de Curious Cat. Mas um outro personagem que tem a aparência de um cachorro chama a atenção dela e pergunta se ela ia os apresentar. E quando a mulher ia começar a apresentar todo mundo, o cachorro interrompe ela e se apresenta como Hot Dog. E depois de se apresentar, o Hot Dog começa a apresentar todo mundo. Começando pelo Mighty Mill, Foxtrot, Missy Mouse, Funky Kong, Empática Elefante e por fim, a mulher alta que se chama Mãe. Depois que todo mundo foi apresentado, a mãe leva a Curious Cat para o novo quarto dela. Mas não antes de a Curious Cat ver o Empática Elefante com uma cara séria. Quando elas chegam no quarto da Curious Cat, ela pergunta por que a mãe não entra no quarto dela. E a mãe responde o seguinte: é o seu quarto, não o meu. Eu não tenho permissão de entrar. Depois disso, ela decide deixar a Curious Cat sozinha no quarto para ela se acostumar. E depois de um tempo, ela vai até a sala de estar, onde todos os outros estão. Até que o Empático Elefante chama a atenção dela para a cozinha. E quando ela chega lá, ela é arrastada para dentro do armário pelo Pop. E lá dentro, ele pergunta o verdadeiro nome dela. E a Curious Cat fica confusa com a pergunta. Ele continua persistindo para ela tentar lembrar do verdadeiro nome. Até que ela consegue lembrar o verdadeiro nome: Kate. Quando ela lembra, ela percebe que aquele lugar não é normal. E o Empático Elefante fala para ela anotar o nome dela em algum lugar, para ela não esquecer quem ela é. Porque, de acordo com ele, se ela esquecer o nome, ela vai esquecer de tudo. Então, a mãe aparece. Mas o Empático Elefante consegue distrair ela enquanto a Kate se escondia. E depois que ele foi para outro lugar da casa, a Kate começa a pensar em algum lugar onde ela pode escrever o próprio nome. Então ela vê o Funky Kong com uma escada por algum motivo. Então ela pede a escada para ele, para ela fazer uma coisa rapidão, e depois de um momento devolve para ele. Depois disso ela decide procurar um Empático Elefante. Mas o Hot Dog chama a atenção de todo mundo para fazer uma brincadeira de esconde-esconde. E para não parecer muito suspeita, ela decide aceitar. O Hot Dog fala que ela que vai procurar todo mundo. E fala para ela contar até 10. E depois de contar, ela assa todo mundo, tirando o Funky Kong. E depois que ele termina de brincar, a mãe chama todo mundo para comer. E enquanto eles começam a comer, o Empático Elefante aparece perguntando para ela se ela tinha escrevido o nome dela em algum lugar. Mas ela não sabia do que ele estava falando. Ele percebe que ela esqueceu o nome, então pede para ela deixar para lá. Então ela volta a comer. Mas não importa o quanto ela coma, ela continua sentindo fome. Então ela fala com a mãe e a mãe diz o seguinte:
Por favor, aguente isso só mais um pouquinho. Eu prometo que em breve essa dor vai desaparecer. E você nem vai limpar que já sentiu fome. Depois disso, e que todo mundo já tenha comido, todos vão para os seus quartos para dormir. E a Kate pergunta para a mãe se eles podiam brincar mais um pouco. Mas a mãe disse que é perigoso brincar de noite. E ela disse que eles vão brincar mais durante o dia. Depois disso, a Kate vai dormir. Mas depois de um tempinho, ela abre um dos olhos e olha para cima. E vê uma mensagem. Não se esqueça, Kate. E o primeiro episódio acaba aqui. Mas eu ainda quero falar de mais um capítulo. Então vamos lá. O segundo capítulo começa de onde a gente terminou. Ao lembrar do seu nome, ela volta ao normal. E começa a tentar lembrar de como ela parou ali. Ela lembra de ter ido numa casa abandonada e ido até o porão por curiosidade. E quando ela chegou lá, tinha uma TV passando um desenho animado estranho. Mas tirando isso, ela não consegue se lembrar de mais nada. E depois disso, ela decide tentar sair da casa para a porta da frente. Pensando de onde ela veio, provavelmente seria a saída daquele lugar. Então ela sai do quarto e vai até a porta da frente silenciosamente. Enquanto ela vai andando pelos corredores até a porta da frente, no caminho ela encontra uma criatura que se parece com um bobo da corte. A Kate tenta se esconder, mas a criatura começa a se aproximar cada vez mais dela. Mas, quando ele estava começando a chegar muito perto da Kate, a mãe chama a atenção dessa criatura. A mãe estava sentada numa cadeira com um monte de vela ao redor, parecendo que estava de olho em alguma coisa. A criatura se aproxima da mãe e ataca ela. Mas a mãe dá um jeito nela. E agora vamos dizer que ela não é mais um problema para Kate. Depois de dar um jeito na criatura, a mãe vai pegar algum produto de limpeza para arrumar aqui a bagunça. E a Kate vê a cena e se pergunta por que a mãe estava ali, parecendo que estava vigiando alguma coisa, como eu tinha dito. Enquanto a Kate vai raciocinando, ela se vira e percebe que tem uma porta com várias tábuas impedindo que alguém possa abrir ela. A Kate decide ignorar isso por enquanto, pensando que não pode ter nada de bom vindo daquela porta. Mas ela volta para o seu objetivo, que é a porta de saída. Agora que a mãe está distraída, a Kate vai correndo até a porta. E quando ela abre, é mostrado que o lado de fora da casa é uma paisagem totalmente escura. Mas a Kate ignora isso e começa a correr reto por muito tempo, pensando que uma hora ela vai sair de lá. A visão dela começa a escurecer e quando ela abre os olhos, ela aparece deitada na cama como se nem tivesse saído da casa. Depois que ela processa tudo o que aconteceu até aquele momento, a Kate decide ir atrás do empático elefante para perguntar onde é a saída, porque pelo visto ele sabia onde era. E então ela sai do quarto de novo e vai até o outro quarto, assando a porta dele. Mas quando ela ia tentar entrar no quarto, um monstro que tem uma juba, que parece uma flor, tenta atacar ela, mas a Kate desvia no último segundo. Ela começa a gritar desesperadamente pro empático elefante abrir a porta para ela. Mas ele nem dá sinal de vida. Então ela decide correr de volta pro quarto dela. Mas há outras 3 criaturas no corredor bloqueando o caminho. Ela começa a pensar desesperadamente em como sair daquela situação. Até que ela é puxada para dentro de um quarto pelo hot dog. A Kate fala para ir barricar a porta. Mas o hot dog explica que as criaturas não podem entrar nos quartos e que ela também só aparece de noite. Então se ela ficar no quarto dela durante a noite, vai ficar tudo bem. Depois disso, a Kate relaxa um pouco e fala que pelo visto ela vai ter que ficar no quarto do hot dog pelo resto da noite. E o hot dog fala que tem um cobertor e um travesseiro no armário para ela. Depois disso, o hot dog disse que ia voltar a dormir e que ela poderia pegar as coisas no armário. A Kate pega as coisas no armário e percebe que debaixo dela tinha um caderno de desenho jogado no chão. Ela dá uma espiada no hot dog para ver se ele realmente está dormindo e pega o caderno, começando a folhear a página de uma por uma. No caderno tem um nome riscado e embaixo escrito hot dog, como se alguém estivesse corrigindo. Conforme ela vai passando as páginas, ela vê alguns esboços que com o tempo vão se transformando naquela criatura que ela tinha visto no corredor. Então ela fecha o caderno e olha pro hot dog, pensando que não vai querer perder a memória como ele, e que ela vai sair daquele lugar de um jeito ou de outro. Então ela dorme e o capítulo acaba aí.
E bem, eu vou parando por aqui. E não é porque tem pouco capítulo, pelo contrário, tem bastante capítulo na verdade. Mas se eu fosse fazer um vídeo falando sobre todos os capítulos, esse vídeo teria fácil mais de 20 minutos. E provavelmente quando eu estivesse fazendo o vídeo já teria lançado outro capítulo novo. Curiosidade, no momento que eu estou gravando esse áudio, já saiu um novo capítulo e já lançaram a dublagem dos 2 últimos capítulos que eu comentei nesse vídeo. E provavelmente durante a edição desse vídeo vai ter saído outro, então, Mas se esse vídeo der certo, talvez eu faça mais vídeo falando de The Backward House. Mas foi isso. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.